Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Meu Amigo Corretor de Imóveis. E hoje com a Raquel Nunes, uma figura que conseguiu uma marca bem conceituada na cidade, uma referência de corretora. E hoje vocês vão conhecer um pouco mais da história da Raquel. Olá, tudo bem? Obrigada, Márcio, pelo convite. Vamos conversar um pouquinho aí sobre o mercado imobiliário, vamos destrinchar aí um pouquinho e é um prazer estar aqui com você, viu? Bom, primeiramente eu te agradeço demais o convite. É uma honra tê-la aqui. Saiba que eu tenho sobre você uma referência de boa profissional. Eu não sei se eu já comentei com você alguma vez, mas eu já ajudei a formar três profissionais no mercado imobiliário, três meninas que queriam entrar, eu passei o contato do pessoal do curso, e aí no final o que eu informo para elas é: olhem esse Instagram e sigam essa pessoa. Se vocês conseguirem chegar onde ela chegou, significa que vocês fizeram um excelente trabalho. Então eu tenho você como uma referência. Ai, Obrigado por ter vindo. obrigada. Eu que agradeço. Agora vamos lá. Seguindo aqui as perguntas, mas eu quero saber um pouco mais da Raquel, pessoa. Como é que você Sim. veio parar aqui em Santos? Eu soube agora há pouco pelo seu marido que vocês não são daqui. Não, Agora não. me conta um pouco mais da sua história. Nós somos do interior de São Paulo. Na verdade, eu vim para Santos em 2016, fazem 10 anos que eu estou em Santos. Eu tinha uma carreira completamente diferente, eu era farmacêutica, né? E trabalhava no interior, e enfim, já trabalhei em indústria, e muita coisa. No meus últimos momentos aí da minha carreira de farmacêutica, eu trabalhei em drogarias, de marcas, né? De redes. E aí lá eu aprendi muito sobre atendimento, então foi onde eu foquei muito em atendimento ao cliente. A gente tinha muitos treinamentos, que era uma rede bem forte. E aí eu mudei para Santos, só que eu queria meio que uma nova vida, porque a parte farmacêutica é meio puxada, aí as drogarias e redes são meio puxadas de trabalho e tal, e eu queria mudar um pouquinho. Na verdade, o meu esposo, ele já morava em Santos, e eu acabei mudando para cá por conta dele. E aí ele me indicou primeiro a eu estar fazendo um curso de personal organizer. E aí eu fui para São Paulo, fiz o curso, tipo, foi mais ou menos uns 3, 4 meses aí de curso e tudo, e me aperfeiçoei toda, só que aí eu não tinha clientes. Aí eu falava, gente, mas quem que vai me receber na casa, né? Quem vai abrir a sua casa, a sua intimidade com uma pessoa que não conhece, né? Eu recém-chegada em Santos, só conhecia o meu zelador do prédio, não conhecia absolutamente ninguém. E aí foi onde um amigo e o meu esposo também, novamente, falou: por que que você não vai ser corretora de imóveis? Eu falava, gente, eu não sei andar nessa cidade, como é que eu vou ser? E aí eu falei, bom, vou ser corretora, vou vender um imóvel, daí eu arrumo, né? Faço a parte de personalização, de personal dentro do imóvel que eu vender. E aí foi onde eu percebi que personal organizer desapareceu da minha vida a hora que eu descobri o mercado imobiliário. Num primeiro momento, eu comecei a trabalhar numa grande empresa que a gente vendia só lançamentos. E aí eu percebi que não era o que eu queria, porque na verdade você tinha que vender aquilo que a empresa estava pedindo para você vender, não aquilo que o cliente procurava. Então eu estava dentro do mercado imobiliário, mas eu não estava contente com aquilo, porque o que eu mais queria era poder ajudar pessoas a encontrarem o imóvel que eles procuravam. E ali a gente ficava um pouquinho mais limitado. Aí foi onde eu acabei partindo para uma imobiliária de revenda de imóveis, né, de usados, e eu me apaixonei, assim, era uma locação de R$ 700, era uma beleza para mim, eu ficava muito contente pela conquista, por ter ajudado, por ter conseguido. E de lá para cá, eu acabei há 6 anos atrás tomando a decisão de partir sozinha, sair dessa empresa que eu estava, seguir minha carreira solo, e, enfim, hoje a gente tem um escritório o meu lema é atender bem, que eu veio lá da farmácia, de onde eu atendia, e realizar sonhos das pessoas, porque se você vai indo nesse caminho, o sucesso ele é só uma consequência.
Então, é o meu maior objetivo de vida. Hoje eu sou apaixonada pela profissão, me tira tudo, mas não me tira a minha profissão de corretora. E é isso. E é engraçado assim que você falando do mercado de farmácias e grandes redes, né? Então Sim, podemos dizer que essas grandes redes de farmácia te trouxe ali um know-how de atendimento que trouxe, hoje foi trouxe. muito proveitoso para você no Muito. mercado. Essa farmácia que eu trabalhei, que é na cidade até de Araçatuba, no interior de São Paulo, ela é uma rede, uma multidrogas, né? E aí essa rede, eles focam, eles têm preços até mais caros do que o normal, então assim, eles não conseguem competir em preço. Só que eles têm o melhor atendimento, assim, tudo que você precisar, você pode ir lá que eles vão resolver. Se não tem o remédio, eles vão encontrar, eles vão te atender bem. Então, assim, isso é o prioritário. E o dono de lá, ele falava muito para mim, eu falava, mas o valor aqui está muito diferente. O cliente reclama, ele falava, isso o cliente sempre vai reclamar. Agora, do atendimento, enquanto a gente tiver o melhor atendimento, a gente sempre vai estar em destaque no mercado. Isso eu trouxe da minha profissão de farmacêutica, que é atender bem. Então, eu vejo que não tem segredo, você atender bem em qualquer profissão, mas no nosso ramo de corretor é você cuidar. Na verdade, você entender o outro e fazer o seu trabalho. Então, assim, é assim que eu levo todo atendimento que eu faço, com cada cliente que eu atendo, é tentar me colocar ali no lugar daquela outra pessoa, esquecer um pouquinho lá como são, essas coisas todas, me colocar ali no lugar e atender. E aí vai fluindo, né? Aí as coisas vão sendo consequências mesmo do trabalho. Eu pude acompanhar alguns atendimentos seus, nós já fizemos alguns negócios em parceria Sim. e assim é impecável, impecável. Seu atendimento realmente ele é muito bom. E você, como a convidada anterior, você não desiste, você Não, vai. Parece o não. cão perdigueiro, né? Ele não Não, desiste, ele não. vai, Eu vai, só vai, vai. desisto mesmo quando o cliente quer obrigado, acabei achando outro imóvel e tal. E aí, paciência, né? A gente tá sujeito a isso, faz parte do jogo, mas assim, eu só desisto mesmo e vou em frente até a gente conseguir e criar essa conexão com o cliente. Eu acho que precisa ter uma conexão, você precisa entender, não adianta você querer um imóvel para o cliente ele já sabe o que ele quer. E é só você conduzir ele, ajudar ele a saber onde esse imóvel está. Então, assim, e tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade, porque para a gente, corretor que vende imóvel todos os dias, é fácil. Mas para o cliente é um passo muito grande, né? Muitos é o primeiro imóvel, outros é o imóvel para o resto da vida. Então, assim, é sempre um passo muito grande. Então, eu consigo me colocar no lugar e entender as angústias, o medo de comprar, de poder se arrepender, de como é que vai ser, né? Enfim, É o que eu costumo dizer, né? Para nós não pode ser só mais uma negociação, porque nós estamos exatamente. tratando de sonhos e pode ser que aquilo seja o sonho de uma vida inteira É, daquela família. com certeza. É uma economia de uma vida inteira que está sendo ali convertida no imóvel. E você é o responsável por aquilo dar Com certo. certeza. E eu tento preservar também não só o que está comprando, mas a gente cuida também do que está vendendo. Porque a pessoa que está vendendo, acho que tudo começa ali na captação do imóvel. Se você vai fazer uma captação, entende aquelas dores, né, daquele cliente que está vendendo o imóvel, porque ele está vendendo ou para comprar, ou por uma necessidade, ou por uma mudança de projeto de vida. E na hora que você entende aquilo lá, ele vai ser o seu cliente. Então, assim, é muito engraçado que às vezes eu trabalho muitos imóveis e às vezes eu nem vendo aquele imóvel que eu captei, mas eu vendo para o cliente. Assim que ele vende, ele vai e me chama para Sim, sim, comprar sim. comigo. Entendeu? Porque eu cuidei. Às vezes não deu sorte de eu vender, porque a gente sabe que depende de muitos fatores, mas assim, ele viu que eu fiz um trabalho, eu tive o cuidado com ele. Então, eu acho que é isso, é você prestar atenção, né? Não ser mais um imóvel captado, mais um cliente sendo Acho que atendido. esse é o maior reconhecimento de respeito pelo É, seu trabalho, né? é, Porque o cliente já vendeu, infelizmente, de repente, não foi você que conseguiu efetuar a venda. Entretanto, quando ele está com dinheiro na mão para comprar outro, ele te procura. Acho isso que, acontece acho que bastante, isso assim. é o maior sinal, né? Exato, isso acontece e eu fico assim muito contente porque a gente sabe que é assim, né? Que a gente vai trabalhar, vai sempre tentar, mas depende de um cliente.
de alguém que venha com o perfil e tal, mas eu acho que é isso, Márcio. Eu acho que eu e você se identificamos sempre desde o É, início, né, que a gente se conheceu há anos atrás, pelo fato de atendermos dessa forma, de pensarmos dessa forma, né? O mercado imobiliário não precisa ser uma competição de corretores. Ele pode ser uma parceria entre os corretores, são todos parceiros e podem todo mundo se ajudar e se agregar. E com isso ajudar o cliente, né? Não vira uma disputa, né? Vira uma isso coisa acaba muito boa. refletindo, o bom atendimento, ele acaba refletindo nas avaliações que você recebe. Então, são avaliações positivas, Sim, não tem aquele caso assim de você pegar a empresa, você vai dar um Google, você tem lá vários clientes falando mal sobre o exatamente. atendimento. Então, no nosso caso, graças a Deus, a gente A prioriza ali o gente, atendimento exato, para que, quando o cliente quiser ir lá fazer um depoimento, ele tenha algo bom a com ser colocado certeza. a nosso favor. Quando você, então, estava nessa imobiliária maior aí, quando você começou numa imobiliária grande Sim, que fazia lançamentos. é, Qual era o lançamento? Não precisa falar imobiliária. é um limite, Ah, Unlimited, você começou com um aquele produto no bom. Unlimited e no canal 1, né? Mas era engraçado, assim, porque eu entrei nessa empresa e tinha acabado de começar, tirar o meu Cresce, né? E tinha um script de você vender o Unlimited. E eu falava, mas eu quero conhecer o prédio. Uhum. E eles falavam, não, 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 ainda não dá para fazer a visita lá, mas já estava, o prédio já podia ir lá olhar. Não, tem que esperar uns 30 dias. Primeiro você vai vendendo aqui, tentando vender para o cliente pelo script e tal. E eu falava, mas eu preciso conhecer, eu quero ver, eu quero olhar, eu quero entender, sabe? E aí isso que eu senti um pouquinho de dificuldade, né, nessa empresa, porque eu falava, como é que eu vou vender uma coisa que nem eu tô acreditando? Nossa, isso é muito fundamental. Cara, como é que eu vou vender uma coisa que eu não tô acreditando, que eu não tô achando importante? E aí eu tinha que ficar ali no telefone e tudo, então foi por isso que ali eu não fiquei muito tempo, eu acabei, tipo, pulando para um lugar que eu me sentia assim, que deu acreditar nos produtos que eu tava trabalhando, né? E eu ter mais essa liberdade de poder, né? Ah, não é um limite de que eu quero, mas eu quero um outro prédio, e aí foi bem legal, Não, assim. e nada contra o Limited, né? É o Não, não método, é porque um ele estava prédio, não. pronto, né? E não é nada. Hoje, assim, nem é uma região que eu trabalho tanto, eu acabo trabalhando muito mais Canal 4, Ponta da Praia, hoje, né? O nosso nicho acaba sendo um pouquinho mais lá. Mas, assim, é uma região que eu acho super bacana, só que eu acho que primeiro eles precisariam ter me treinado um pouco mais, tipo assim, me colocado ali, me explicado, me mostrado o produto, para a gente ter força, né? Tanto é que, assim, os imóveis que eu trabalho, poucos eu pego a foto, saio soltando e vou trabalhando. Muitos eu quero conhecer, eu faço questão de conhecer, de entender, de ver detalhes, principalmente quando é uma casa, uma cobertura, um imóvel, um garden, que tem suas especificações diferentes, eu acho super importante conhecer. Porque é fácil você pegar a foto, soltar no sistema, deixa o sistema trabalhar, uma hora cai um cliente ali, um lead para você. Mas quando você conhece, vê os detalhes do imóvel e as dores de quem está vendendo, tudo fica diferente, né? Esse contato ali mais fácil com o vendedor é muito legal também. A gente, E essa é uma dica que fica até para os corretores. com Para que certeza, você possa vender, você precisa conhecer. com Você tem que ir até o certeza. local, olhar o entorno, ver os problemas, os possíveis problemas que você vai encontrar e que o teu cliente vai te indagar sobre aquilo. Você precisa ter a resposta na ponta da língua. Conhecer, entender o porquê que aquele cliente está vendendo, por que o outro está comprando, para ver se você realmente encaixa uma coisa na outra. Não adianta simplesmente pegar as fotos, publicar num sistema, joga para a internet e espera o lead cair. A venda ela é convertida a partir do momento que você entende o que você está vendendo e você acredita naquele produto, como a Raquel acabou de falar agora. Exatamente. Eu sei que é complicado, né? Que o dia a dia é uma correria, às vezes não dá tempo de você conhecer tudo, mas tudo que é possível vai conhecer. Porque, principalmente quando você vai na primeira visita com o cliente, se você não conhece o imóvel, você não sabe onde é o lazer, você nunca pisou naquele prédio, não tem coisa pior do que. Já aconteceu comigo, obviamente, de eu ir num prédio, assim, não conheço o prédio, nunca fui no apartamento, aquela coisa, aquela captação acabou de entrar.
Mas, gente, é muito ruim. Você fica perdido com o cliente e o cliente sente isso, essa insegurança. Poxa, essa corretora aqui não sabe nem onde é a piscina desse prédio. E isso é muito ruim. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, de ir lá, de tirar esse tempo, de olhar tudo, não só receber fotos e cadastrar, porque Então, para os nossos amigos corretores de imóveis, qual que é a dica que você daria? a dica é essa. A dica é essa conexão, principalmente com o vendedor. Então, assim, prestar atenção na hora de captar. Eu falo para minhas corretoras no escritório, eu falo, começa tudo na captação. Ah, e não fique esperando só o lead cair. Começa na captação. Aquele vendedor, ele pode ser o seu futuro comprador. Então, assim, cuida dele, cuida bem dele, que com certeza vem frutos aí no futuro com ele. Com certeza. Ó, já é o segundo corretor que passa por aqui, que fala que o foco dele principal é no cliente vendedor. É o segundo corretor que passa aqui. Isso não é por um acaso. Então fica a dica, porque esse cara que está vendendo o imóvel, tenta entender o porquê ele está vendendo, porque se você fizer um bom atendimento, fatalmente ele vai te procurar. Se você tendo vendido ou não, quando ele conseguir concluir a venda, ele vai te procurar para que ele possa comprar o próximo dele. Então, Com fica a dica certeza, aí. com certeza. É, com certeza. E também entender, né? Eu tô vendendo por isso, eu tô vendendo porque eu quero ir para o maior, eu tô vendendo porque eu quero ir para o menor, porque você fica com aquilo na sua cabeça e é um bate-papo. É na hora da captação que você Uhum. consegue isso, né? Pelo WhatsApp, por conversinhas assim, você não tira isso, você não consegue entender. Mas vai tomar um café com ele, fala, vamos tomar um café só para me entender as suas dores. E eu falo assim, para o cliente é ótimo, é igual você está comprando um carro, não é uma beleza que uma pessoa acha aquele carro que você procura? É uma beleza que o cliente tenha um corretor que acha aquilo que ele procura. Só não é legal você falar com 50 corretores. O cliente ele não quer falar com 50. Só que ele fatalmente ele fala com 50 porque ele quer ver todos aqueles imóveis. Então, se ele busca um corretor que consegue cuidar dele, entender as dores, ele vai cada vez mais, vai afunilando e ele vai ficando ali do seu lado. E é ter um pouquinho de paciência e entender que vai ter um momento certo que ele vai decidir qual imóvel comprar, É né? isso aí. Poucos corretores cuidam. É, Eu sei que você faz cuidar, isso. Você faz tem um que trabalho cuidar, excelente de atendimento. Você realmente cuida. tem Você que vai cuidar. atrás, procura parceria, liga para um, liga para É, outro, para atender o seu cliente. Isso aí tem um realmente é um detalhe, diferencial muito acho que grande. acontece também muito comigo, que é muito legal deixar essa dica para os corretores, porque assim, às vezes eu tô lá atendendo, 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 aí manda uma mensagem, Raquel, obrigada pelo atendimento, mas eu acabei, queria muito ter comprado com você, mas eu acabei achando o imóvel que eu queria, conto corretor e tudo mais. Eu já vi corretores que nem respondem a mensagem do cliente, tipo assim, ou responde meio grosso, né? Assim, ah, tá, obrigada. Eu, assim, nessa hora, eu agradeço demais. Primeiro, para a pessoa ter tido o respeito de me mandar a mensagem, né? Agradecendo e falando que comprou, porque isso é muito mais legal do que, de repente, a pessoa sumir, desaparecer, né? E a gente não entendeu o que aconteceu. Mas, assim, e eu agradeço, dou, tipo, os parabéns e tudo. E já aconteceu várias vezes da venda, infelizmente, não evoluir e ele voltar. E ele voltar. Agora eu fico imaginando, e se você não respondeu? É, E se você foi deu uma resposta meio agressiva ali, porque dá um pouco de raiva, né? Às vezes assim, ah, poxa, fiquei atendendo lá um tempão, ele foi comprou com outro, comprou não sei o quê. Mas calma, tem um momento certo. Não era para ser naquela hora, calma que tem um momento certo. E aí ele às vezes volta, várias vezes já voltou. E aí é muito engraçado. Então isso eu explico muito lá no escritório também, falo, olha, gente, calma, responde, respira, dá os parabéns, se põe à disposição caso ele precise mais para frente. E você pode ter certeza, se for para ele não, se ele não comprar, ele volta para ti. Se acontecer de não evoluir, ou se um dia ele quiser comprar um outro, ele vai lembrar de você, entendeu? Porque é isso, é você ter o respeito. É isso aí. essa é a pessoa evoluída, né? Essa é É, ter o respeito. porque você vê, você acabou de perder uma venda, às vezes você trabalhou É, ali meses ali, né, para aquele cliente, e a venda não aconteceu. é, Acaba que de repente você consegue atender esse cliente de uma outra maneira, aonde ele fala, bom, nesse momento que ela acabou de perder, ela me tratou com esse respeito,
fatalmente você vai voltar para a vida dele. É fundamental Com ali. certeza. E eu percebo assim, percebo real com corretoras que eu conheço, amigas, que muitas nem respondem. Ah, vou nem responder, ó, já comprou com outro e tal. Eu falo assim, Ainda fica gente, mal dizendo ao é, cliente, né? eu falo assim, gente, responde, responde, né? Tem que responder, tem que agradecer. Até porque eu realmente acho que é um respeito até ter te mandado uma mensagem. Sem dúvida. Porque muitos às vezes não mandam, né? E Esse aí cliente que some, né? Ele do o que nada, some, ele os some. que somem, esses eu fico triste, assim, porque eu falo, poxa, não some, pode mandar mensagem, só falar, ah, E ok, comprei, faz o parte. cliente, e não tem problema nenhum. Se você comprou já com outra É, pessoa, embora o atendimento dela seja ímpar, comprou com outra pessoa, porque foi uma oportunidade legal, tá tudo bem. Mas, ó, em sinal de respeito àquela profissional que te atendeu, manda uma mensagem, fala, olha, obrigado, é, próxima a gente tenta com você de novo, e tal, mas não some. O é, sumir é o pior sinal para o corretor de imóveis, porque ele não sabe o que ele fez de errado. E se ele fez algo de errado, dê a chance para ele poder corrigir, é, é isso mesmo, com certeza, com certeza. Isso é muito verdade, né? assim. E aí você fica continuando procurando, e aí você não sabe, achou, não achou, e isso é muito legal, assim, a gente ter esse retorno. Bom, eu venho acompanhando o seu crescimento nas redes sociais. Ele é um crescimento exponencial. Eu peguei lá dos primeiros vídeos que a Raquel é um pouco mais travada, agora está aqui toda solta já. Ai, meu Deus! E os seus últimos vídeos estão ficando assim, produções cinematográficas. Eu acho que a evolução dos seus vídeos é algo realmente muito diferente e traz para você uma autoridade, uma marca bem consolidada. Me fala mais sobre essa mudança do posicionamento da Raquel, da equipe da Raquel, Sim. saindo só de portais imobiliários e indo um pouco mais aí para as redes sociais. Me conta mais sobre essa Márcio, na migração. verdade, assim, há 2, 3 anos atrás já tinha essa vontade, né? Tipo, de aparecer, porque em tese, assim, eu fiquei muito tempo sem nem as pessoas conhecerem o meu rosto direito, né? Às vezes uma fotinho ou outra ali no Instagram, de uma venda concluída, alguma coisa assim. E todo mundo sempre falava, aparece, 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 mas eu tinha muita vergonha. Então, assim, muita vergonha, né? E eu percebia que eu precisava, mas eu falava, nossa, não sei se eu consigo, as pessoas vão dar risada, tipo, enfim. E aí, tudo começou no ano passado, que aí, maio do ano passado, então não faz muito tempo que eu resolvi virar essa chavinha na minha vida e contratei uma equipe bacana que cuida ali da gente, então cuida dos meus vídeos, consegue, né, trazer aí que a gente se solte um pouquinho mais. E eu confesso assim que foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu era muito dependente de portais imobiliários, então a gente sabe que é um custo alto, né, para os escritórios, e eu não conseguia ter uma conexão também com o cliente, com o portal imobiliário, né? O portal imobiliário gera um lead de uma pessoa que você não conhece, não tem aquela conexão. Não tem. O vídeo, ele traz uma conexão. Então, na hora que eu vou atender o cliente de vídeo, ele já, parece que ele já tá meio íntimo meu, sabe? Eu não o conheço, mas ele já conhece. É muito engraçado. E tanto é que eles falam de detalhes assim do vídeo. Ai, gostei disso que você falou no vídeo. Ai, não sei o que. Ai, a loira do vídeo, eu já escutei. Então, tipo assim, e eu falo, nossa, legal. E eu acho que assim, é você tentar fazer o seu estilo, né? Não quis copiar ninguém, a gente tenta sempre fazer o nosso jeito. E fui pegando. E eu, assim, eu super indico para todos os meus amigos parceiros entrar no ramo digital de uma forma, da forma que eles se sentirem mais confortáveis, buscar um profissional bacana para fazer o trabalho, porque dá certo. Hoje os resultados do meu escritório são assim. A gente ainda continua com o portal, que a gente precisa ter os portais aí para abastecer os imóveis, mas assim, os vídeos são essenciais, assim. Eu queria ter tempo para fazer vídeo de todos os meus imóveis, porque faz muita diferença mesmo. E cada um vai buscando o seu jeito. Então, eu tenho buscado cada dia mais me aperfeiçoar, estudar, ver referências de outras corretoras de sucesso, de outras cidades, de outros, né, estados, para poder
olhar e falar, nossa, o que que ela faz de diferente, o que que eu posso pegar ali de ideias e tudo, e tem dado super certo. Então, assim, para mim, e é muito legal isso dá credibilidade. Então, assim, passa muito mais credibilidade, né? Hoje de manhã mesmo, eu estava no salão e aí uma moça falou: Meu, eu conheço você de algum lugar. Eu falei: Não sei, eu sou corretora, tal. Aí a minha mãe me cortou e falou: Não, você conhece ela de vídeo. Ela falou: É de vídeo, eu vi um vídeo seu. Então, assim, eu falei: Que louco, né? Tipo, me conhece de vídeo. Mas, assim, e o mais importante, você consegue criar essa conexão antes mesmo da visita com o cliente. Eu acho que o vídeo ele está aí para isso, as mídias estão aí para isso, tem que trabalhar forte nisso, porque o mercado hoje procura isso. Não Acho que é uma tendência, né? O mercado é uma ele está tendência. saindo desses leads frios que vêm do portal e é o que você falou, não gera conexão. Não Esse gera. lead frio, Não. ele chega na tua mesa, você vai ligar, muitas vezes ele nem te atende, É. porque hoje Você não a consegue nem quantidade, falar por e a telefone. Na quantidade verdade, é de tudo golpes escrito. É, hoje, né, é muito grande. exatamente. Exatamente. E você chega ali para atender esse cliente, você tenta ligar, não atende. E é Sim. normal, não vai atender mesmo. Aí você manda uma mensagem e ele não te responde. Mas você cadastrou lá, né? Por que você não vai estar me respondendo? Sim, Mas sim. é uma quantidade. O portal imobiliário, quando ele entra em contato, algo acontece dentro do portal que aquele contato ele vai para outras imobiliárias também, por imóveis similares àquele Sim, que ele sim. entrou. E ele começa a receber uma enxurrada de Uma corretores enxurrada. e ele traumatiza. Então, acho que o vídeo ele traz essa conexão. Acho que a melhor palavra para definir isso, ele traz essa conexão e você só compra de quem você confia. É, Primeiro você vai lá, se apresenta, põe a cara, é, se apresenta, mostra. Então as pessoas primeiro te conhecem, depois admiram o teu trabalho e depois confiam no que você está falando. E quando você vai para a visita, é o que você falou, a pessoa já te conhece, você nunca viu na vida, mas né? a Com pessoa já te certeza. conhece. E acho que isso já quebra um gelo absurdo. Quebra, quebra, é muito legal, assim. As visitas de vídeo, assim, eu sempre vou muito contente. Assim, sempre é uma visita muito gostosa, porque a pessoa, ela já criou uma certa conexão ali comigo. E até nem gosto de vídeos meus, às vezes colocar um corretor do meu escritório para ir na visita, porque a gente percebe, Raquel, que a pessoa espera que eu esteja ali, né? Então, isso é muito legal, assim. Então, eu super, sabe, indico todos os meus colegas, parceiros a começar, e você que está travado e tudo, busca um profissional que ele consiga te destravar, te trazer aí, porque vale muito a pena. Com certeza é uma mudança aí que só tende a melhorar em tudo. Com certeza. Muito a pena. Gente, fácil não é. Alguns anos atrás eu fazia selfie me gravando e falando. É horrível. É isso, né? Vão rir de mim, o que que vão pensar? Virou youtuberzinho. E você vai escutar várias desse tipo. Mas assim, vai. E uma coisa que validou para mim, que eu falei, bom, é isso, e agora eu tô voltando, graças a Raquel. A Raquel falou, Márcio, tem um videomaker legal que me ajuda, tal, e a gente fez o contato e voltamos a fazer. Nós já estávamos com esse projeto do podcast, e agora juntou tudo uma coisa com a outra e o negócio tá deslanchando, graças a Deus. E o que virou a chave para mim foi em uma visita que a gente estava fazendo, estava se despedindo ali do pessoal na calçada, era uma casa, e aí passando uma pedestre, ela parou, olhou para mim e falou assim: Eu te conheço. Você não é aquele moço dos vídeos do YouTube? Ali virou a chave para mim. Que ela falou: Bom, se uma pessoa desconhecida me parou para falar isso, é porque o negócio realmente tem um alcance que vale a pena investir, Sim, né? e você alcança pessoas de diferentes regiões, diferentes convívios, e é muito legal, assim, você atinge um pessoal, assim, que eu fiquei encantada, assim, eu não acreditava que o Instagram pudesse chegar, né, enfim, as páginas aí da internet conseguissem chegar tão longe, e elas chegam, é muito legal, Chega. é O, muito re- legal. o resultado ele é realmente expressivo. É, é, Vale muito a pena. E o portal não dá para deixar de ter. A vontade é. é, Se você deixar de ter, sim, porque o sim, atendimento é ruim, é, o lead vem desqualificado, ele pega o teu lead e joga para exato. outros imobiliários, a vontade é O não ter custo é muito mais. caro, né, para ter os portais Mas não dá para a gente fazer vídeo de tudo. é, Tem apartamentos que você consegue fazer, tem apartamentos que você não consegue. O ideal é que você conseguisse vídeo de tudo e publicasse exatamente. tudo, todos em vídeo, mas não é Não tem viável. como, não tem como. É.
Mas assim, mas eu acho que é um trabalho e eu acho que é respeitoso com o vendedor também, porque o vídeo ele consegue mostrar mais do imóvel. Então, os vendedores que moram nos imóveis, você evita visitas também um pouco desnecessárias, porque é só a foto, às vezes você não consegue, a pessoa precisa visitar. E na hora que ela chega lá, às vezes ela não gostou de absolutamente nada, que não era o que ela esperava. O vídeo ele já traz mais isso. Então, a pessoa, você já passa um filtro, né? Então, você começa a levar pessoas mais direcionadas naquele modo. Acho que o vídeo ajuda bastante nisso também. E eu vi nos seus vídeos que agora você tem o Visitando com Raquel Nunes. É. Eu acho assim, chique, uma mulher chique essa. Ai, meu Deus! Então, porque, na verdade, por que essa frase? Porque é realmente uma visita. Então, assim, esse foi um jeito meu que a gente tentou jogar. Os meus primeiros vídeos não eram visitando, eram vídeos mais roteirizados, eram vídeos mais pontuais, de flashes de cada ambiente e tudo. E eu comecei a pensar que, assim, a pessoa, o que que ela quer ver? Ela quer andar no imóvel, né? Ela quer entender onde é a sala, da sala vai para que lado, o quarto é para que lado. E aí é realmente uma visita comigo. Então, é uma visita virtual comigo para ver se ela gosta. E se atender, se fizer sentido, aí ela vai ver pessoalmente. Então, por isso, visitando com a Raquel Nunes. Então, e a gente é o meu perfil, né? Cada um vai ter o seu, mas é o meu perfil de querer mostrar os imóveis. Eu me identifiquei mais com essa forma. E eu acho que essa forma de você apresentar ficou muito boa, porque você inclusive interage com o videomaker, né? Ô, Gabriel, vem aqui, deixa isso aqui. Eu acho assim, É, é muito natural e realmente é a visita. Você está é, mostrando ali o é, imóvel, é sim, para aquela pessoa e mostrando o ambiente. Quando você está filmando em duas pessoas, né, o videomaker sim. pegando o que você está fazendo ali, te traz uma amplitude do lugar e você ainda, inclusive, ainda pode falar, olha, dá uma olhada ali, como se às vezes passa para instrução para o videomaker. Olha, dá uma Mostra filmada aqui, ali, mostra mostra aqui. esse detalhe. Isso traz uma imersão para a pessoa que está assistindo, que ela consegue ter a dimensão do que é aquele imóvel e você Exatamente. evita visitas desnecessárias, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que poupa todo mundo. A gente tem uma vida super corrida, a gente que é corretor, né? Cada dia é um dia, é uma dinâmica, cada hora está num lugar. E você tentando mostrar o melhor possível esse imóvel, não ser mais um vídeo de flashes, de tudo, você consegue levar o cliente dentro desse apartamento ou dentro desse imóvel. Gostou? Então, perfeito. Né? Então, assim, já é meio caminho andado, né? Na hora que ele já gosta, assim, já é meio caminho andado. Então, eu acho que facilita demais e a interação com o meu videomaker é demais, né? Meu videomaker é um sucesso. Vamos abrir um segredinho aqui? Vamos, Vamos. O vamos. videomaker está aqui hoje, O né? videomaker tá aqui. Tá ali. A câmera não pega ele, mas ele tá aqui, viu? Ele tá aqui, terrível. O Gabriel Gabriel, filma aqui, tá Gabriel, filma ali. aqui. É, Mas é isso mesmo. continuando, então, voltando lá no começo, você se lembra da sua primeira venda? Eu me lembro da minha primeira locação. Olha que louco, né? Eu me lembro exatamente da minha primeira locação, que foi, tipo, para mim foi uma felicidade imensa, assim. E é doido porque eu trabalhava como farmacêutica, na época o piso de farmacêutica era, tipo, R$ 2.500, eu acho. E aí eu fiz a minha primeira. E eu entrei na imobiliária, e era uma imobiliária já de corretores mais velhos, tudo. E eles nem gostavam muito de fazer locação, sabe? E tudo eu gostava. Tipo assim, eu faço. Que é? Dos 700 vai sobrar 300 pro corretor? Então, feito, tudo, tá tudo certo. E aí eu dava, até no final da locação, eu dava pacotinho de bombom, sonho de valsa num saquinho, todo mundo dava risada na imobiliária, porque na época ninguém dava presente pra ninguém. Hoje em dia as pessoas já têm mais esse hábito de dar mimos aí nas vendas e tal. Mas assim, eu dava na locação. E a minha primeira locação, ela foi uma locação de R$ 700 o pacote, Uhum. num prédio de frente pra praia, assim. E eu lembro certinho, eu ganhei R$ 330, eu fiz a conta assim, falei, nossa, então eu preciso alugar 10 apartamentos para mim ganhar mais um pouco do que eu ganhava como farmacêutica. E fiz essa conta e falei,
acho que tá tão difícil alugar esse imóvel. E aí eu batalhava muito com locadora, assim, as corretoras elas achavam muito engraçado. Raquel, você tá lá brigando por essa locação? E eu falava, sim, deixa eu brigar para tentar conseguir o melhor valor para o cliente, porque daí a gente consegue fechar e tal. Então, assim, foi R$ 700 um pacote de um apartamento de aluguel na beirada da praia ali, no, perto da igreja do Embaré. E aí, lógico, livre para mim veio 330, eu lembro certinho. Eu fiz a conta 10, vai dar 10, 3.300, eu vou ganhar mais do que já, como farmacêutica já já paguei tá valendo. isso. E tem né, uma certa flexibilidade aí de horários, e foi essa conta que eu fiz. E dali foi vindo e foi indo, e foi essa alocação aí que me motivou, que foi falar, meu, peraí, dá certo, vamos lá. Acho que dá certo, E né? olha que engraçado, era uma locação te motivou. Uma É, locação me motivou. de R$ 700 na época, R$ 700 na época. 330 sobrou. 330 que sobrou. Ela mencionou sobre pacote, é uma particularidade da nossa região aqui. É, Para quem está de fora, né, ouvindo, aqui nós estamos gravando em Santos, e todas essas experiências que nós estamos falando é tudo aqui na região de Santos. Então aqui tem a modalidade de pacote, que é o valor do aluguel, mais o condomínio, mais o IPTU. Então o inquilino, né, o locatário, ele só paga aquilo. E todas as outras despesas são absorvidas pelo proprietário. Eu sei que essa modalidade, eu sei que tem aqui, e eu não tenho a informação, de repente, se vocês tiverem, ponham os comentários embaixo aqui da onde, de cidade que vocês sabem que tem essa modalidade também, porque eu sei que aqui na nossa região tem muito essa questão de pacote. Para fora, a gente sabe que a modalidade é diferente, é o aluguel mais impostos, né? verdade, verdade. Você sabe se tem, Mas se tem aqui, algum lugar mais não que tem? sei, desconheço. E, Acho que e é eu de me lembro, Santos eu me mesmo. lembro que quando a gente estava usando o Engaia como sistema, que depois mudou para Kenlo, Sim, nós brigamos muito com eles por conta de que nós queríamos colocar essa função essa ali, função esse pacote. campo, né, o Não pacote. consegue, né? E aí, depois de muita briga, eles conseguiram criar um campo Um que campo é só para pôr. específico para nós. E aí, ó, o Kenlo e Gaia, nós estamos ajudando vocês a melhorar o sistema aí. Isso aí. E depois nós colocamos também um outro campo que era a proximidade da praia. Porque é muito comum o cara que é de fora, ele vem e fala, eu quero um A apartamento a maioria quer. 3 quadras da praia. E no nosso sistema não tinha como se consultar isso. E nós Exato. colocamos lá um campo a mais, Sim, eles colocaram para nós, e colocamos lá. com Esse aqui tem a certeza. 3 quadras, 4 quadras, Sim, e aí isso te ajuda no filtro. Você vai fazer o filtro, você põe lá 3 quadras da praia onde tem. Cara, é muito mais inteligente, né? com Para certeza, nós com aqui, muito mais certeza. assertivo. Com certeza, com certeza. E é isso. Você viu como está fluindo? Do, Até Gabriel apareceu na história. é, E a primeira venda, você lembra? Primeira locação, você lembrou? a primeira venda. Ou, vamos mudar, uma venda que te chamou a atenção, seja ela pelo volume, ou por alguma particularidade que tenha te emocionado, alguma venda que vale a pena mencionar. Nossa, foram várias, Márcio. Sim, tenho muitas vendas. Aliás, eu tenho muitos amigos hoje na minha vida que vieram, eram meus clientes e se tornaram amigos. E aí tem vendas assim muito especiais, assim, tipo, é até difícil assim pensar em uma, né? Às vezes a gente pensa nas mais recentes, assim, mas é difícil pensar em uma exatamente, assim. A minha primeira, eu te confesso que eu não lembro Não lembra? dela. Você acredita? Eu não lembro dela. A primeira, não lembro muito dela. Foi rápida. Eu lembro que eu aluguei, que daí eu meio que. Eu acho que a minha primeira, se eu não estou enganada, eu vendi até fora, eu estava fora do país viajando, eu tinha começado a atender um cliente e ele fez a proposta, eu estava fora. E aí a venda foi concluída meio que enquanto eu estava fora e tal. Acho que foi alguma coisa assim. Mas assim, tiveram vendas assim muito especiais. Assim, eu já vendi muito à distância. A pessoa não visita o imóvel, ela confia em mim, literalmente, assim. E isso para mim assim é uma responsabilidade muito grande, porque na hora que eu vou entregar aquela posse do imóvel, chega a me dar um frio na espinha, né? Eu falo, se ele não gostar, meu Deus. Mas assim, e tiveram muitas, assim, não sei dizer de verdade, assim, eu sei de pessoas que passaram pela minha vida que são muito especiais,
vendas especiais demais. Eu falo que, até comentei com meu marido, eu queria fazer uma festa de agradecimento para vários clientes que passaram, que eu queria juntar todo mundo ali e falar, poxa, obrigada, né? Obrigada por confiar, por acreditar, porque foram muitas histórias, assim, de vida e tem sido justamente por essa conexão que eu acabo tendo com o cliente, né? Eu acabo virando meio amiga, a gente acaba se conhecendo mais e claro que não são todos, né? Tem gente que é um pouquinho mais mais reservado, né? reservado e tal, enfim. Mas assim, muitos você vai carregando, vai levando para a vida e é muito legal. Então não teve uma específica, não, teve É várias, engraçado, você mencionou que você fechou venda estando fora do país, né? várias. É, eu minha esposa briga muito comigo por conta disso, mas assim, não dá. Você tá viajando, você tá fora, você continua sendo corretor. O seu telefone tá ali Não tem ainda. como. Ele Não, vai tocar. não tem. E assim, Raquel, uma coisa impressionante. Marco viagem, embarco, a coisa começa a acontecer. É, É impressionante. é, Até minha é, esposa falou assim, o dia que tiver mais ou menos caído, a gente marca uma viagem. Porque a exatamente. coisa começa a fluir quando você tá na É estrada uma ou loucura. pega um voo para algum É. lugar, o negócio começa a E fluir. eu falo, e como a gente é assim, apaixonado pelo que a gente faz, me dá vontade de voltar, sabe? Tipo, é muito louco. Tipo, me dá vontade de voltar. Né? Então, assim, o que eu falo, a vida de corretora, assim, não para, né? Eu, às vezes, 10 horas da noite, eu estou respondendo um cliente. Claro que a gente tenta, né, ficar um pouco com a família, tem horas que tem que dar um time, mas assim, eu não consigo, eu preciso responder, eu preciso dar uma atenção, mas faz parte disso do amor que você tem pela profissão, né? Eu falo, quando eu era farmacêutica, eu tipo, tchau, farmácia, eu não quero saber mais de nada, mas agora não, eu falo, é tão gostoso, eu não sinto como um trabalho. Eu vou atender o cliente 8 da noite e, para mim, não sinto um peso de um trabalho. Eu sinto mais uma satisfação, conhecer mais um lugar, tentar, né, mostrar para o cliente mais uma opção, enfim. E é O isso. cartão ele não tem sábado, ele não tem domingo, Não tem, você trabalha tem. a qualquer Meu horário. marido e sua mulher têm que ter Tem paciência. que ter paciência. Ó, você tá vendo que não é só comigo, viu? Paciência. E o Pedro ainda veio hoje aqui acompanhado, aqui fazendo Veio. companhia Ele pra é o meu gente. maior incentivador. Ele me incentiva todos os dias, ele acredita no meu trabalho. Quando às vezes eu nem tô acreditando, ele fala, não vai. Quando eu segui carreira solo, eu falava, eu não vou dar conta, imagina. Como que, eu não sei, né? Como que vai ser sem a estrutura de uma imobiliária grande por trás? Vai que você vai conseguir, que você vai conseguir. Muito legal esse apoio, né? Esse apoio é muito importante, né? Pra gente, é muito importante. E hoje você tá com uma equipe? Tô, Quem que te ajuda hoje? na verdade, hoje eu tenho um escritório, Uhum. fica ali no Elbor, na Conselheiro Nébias, e nós estamos lá há 6 anos. Eu tenho um departamento administrativo e jurídico, e, na verdade, 3 corretoras que me auxiliam, né? Não é uma equipe grande e nem tenho a intenção de ser, honestamente, porque eu quero prezar pela qualidade, eu quero continuar atendendo, então assim, eu não consigo falar, não, eu vou ficar aqui sentado, os meus corretores atendem, eu não consigo, eu gosto de atender, eu preciso, me faz bem atender os clientes, e aí eu prezo pela qualidade, então eu prefiro ali que a gente esteja aquilo ali de perto, né? E então nós estamos ali e hoje em dia fazendo esse trabalho mais na mídia mesmo, que acaba, de alguma forma, você pontuando aí alguns imóveis, alguns clientes, você criando mais aquela carteira boa de clientes e você conseguindo trabalhar aquilo bem trabalhado, né? Não ter, tipo, 10 mil imóveis no seu banco de dados, mas é mais um imóvel. Não, cada imóvel que entra no nosso escritório, ele é olhado e visto, né, com cuidado, né? Como é que a gente pode cuidar desse imóvel para ele ficar melhor, para a gente conseguir resolver, né? E é isso. Então, eu acho que mais ou menos a gente trabalha meio parecido, né? A gente tem o nosso escritório, faz as nossas parcerias, assim, eu tenho parceiros incríveis como você. Obrigado. E é assim, então assim, para mim é muito legal. Eu falo, eu não tem vários prédios assim que eu conheço parceiros que moram ali. Eu não tenho intenção nenhuma de bater numa portaria, tentar captar um imóvel dentro de um prédio, que eu tenho um super parceiro ali. Então, assim, eu prefiro muito mais contactar ele e dele a gente conseguir mostrar tudo que é possível e tal,
do que ficar naquela coisa do bate-bate. Pode acontecer de a gente acabar tendo uma venda, um imóvel ali que alguém nos indicou, mas eu ir buscar, assim, não acho. E foi por isso que eu quis trabalhar só, para mim ter essa liberdade de poder achar os meus parceiros, poder fazer essa troca, que ela é muito importante, assim, tipo, para mim é essencial, assim, E o mercado precisa se unir, né? precisa, Tem muita gente que precisa. trabalha certo, mas tem uma galera que trabalha Tem, de forma não ética, digamos assim. Então, exatamente. acho que essa nossa conversa que nós tivemos da última vez que a gente se encontrou foi Uhum. bem isso. É, Você tinha um cliente e num perfil que caberia no prédio onde eu moro. Você me exatamente, ligou e falou, amigo, tem exatamente. isso? Eu É, falei, tem, é para cá, vamos tentar. exatamente. Então, assim, eu não faço questão nenhuma de bater num prédio que eu sei que tem um colega meu parceiro ali. Não tenho essa intenção, tipo, não vejo sentido em fazer isso. Eu acho que é muito mais legal, até porque para mim é muito gostoso fazer as parcerias, assim, às vezes faz tempo que eu não faço uma parceria com aquele amigo meu, com aquele corretor, e aí a gente se encontra e vai, faz uma venda juntos, e eu gosto bastante, eu acho que é legal fazer venda do seu próprio imóvel perfeito, mas às vezes o cliente está buscando e você tem que achar, né? E aí não dá para você ter tudo no seu sistema, né? Não Então dá. não tem como você ter tudo. Você mencionou, não seria o caso de ter 10 mil imóveis. Eu tenho que Não. cuidar do que eu tenho. E é isso. Exatamente. E A- quando você não tem, buscar sim, parceiros que possam ter aquele tipo de coisa. a minha equipe, como a sua, ela é pequena, enxuta. Não faço questão de ter Exato. vários, porque a qualidade está ali em primeiro É, lugar. Hoje, né, é muito fácil e é muito mais motivador um cliente mal atendido ir lá e acabar com a tua reputação do que o cliente que foi bem atendido é, fazer o mesmo. Ir lá e sim, te posicionar ali para cima. com Então, certeza. você tem que realmente fazer um excelente trabalho e quando você tem muita gente, não dá para você ter gestão sobre tudo isso. Não consegue, Não não consegue. consegue, não Então vai consegue. furar, não tem É, jeito. Se o caminho, então, a gente realmente é muito parecido até nisso. é. E aproveita que você mencionou a tua equipe e agradece o pessoal aí que te ajuda. Eu quero agradecer as meninas do escritório. é, Tem um corretora que trabalha comigo desde que eu comecei solo, então é um orgulho para mim ter vocês assim. E a minha tendência é só crescer com vocês, a gente cada vez mais se aperfeiçoar, preparar, né, para atender melhor e mais os nossos clientes. Bonitinho. Alguma visita que você tenha feito que ficou meio que inusitada? Você lembra de alguma coisa assim que, falou, isso aqui ficou meio estranho? Visitas inusitadas. A Agatha citou um, por exemplo, de um apartamento azul que ela foi. Então era todo azul, tudo Todo azul. azul. Uma vez eu já visitei um apartamento que a gente tinha chaves dele, o proprietário não mora em Santos, e aí foi bem constrangedor até, eu fui com o cliente, tal, avisei o proprietário do apartamento que nós estávamos indo, liberou na portaria e tudo mais, e aí eu entrei com o cliente no apartamento, vi que estava meio, assim, meio bagunçado e tal, era de manhã cedo, e na hora que a gente chegou no quarto, tinha um menino dormindo, um casal dormindo, tipo, era o filho do proprietário que estava ali, que tinha passado o final de semana e não avisou o pai que ia usar o apartamento. Eu entrei assim, saí fora, aquela loucura foi muito constrangedor, então foi uma visita inusitada, foi tipo doido assim, e aí aquela coisa com o cliente fecha a porta rápido, sai correndo do apartamento. Mas assim, essa foi uma visita, tipo, engraçada, assim, que a gente teve mas acho que isso, assim, mas a gente pega muitos apartamentos, assim, muito característicos, né, Márcio? Tipo, tem alguns cleans, tem alguns característicos, tem alguns muito acumuladores, né? Tem apartamento que, tipo, eu preciso chegar antes, arrumar a cama, dar uma lavadinha da louça, organizar as coisas. É igual para todo mundo, então. É uma loucura. E assim, um dia eu ouvi que nos Estados Unidos o pessoal tem o hábito de sair dos imóveis, né? Para que o corretor possa mostrar com o cliente. Então, os vendedores realmente eles saem, vão dar uma volta, o corretor entra, mostra todo o apartamento. Eu acho que isso ia ser muito legal se tivesse o hábito, né, de ser feito.
porque é muito diferente a visita. Quando as pessoas moram, quem está visitando e também quem está ali, vendedor, fica um constrangimento entre todos, né? Tipo, desde um comentário ou abrir um armário ou qualquer coisa, que eu acho que é muito legal. Esses dias mesmo eu atendi um casal que a gente acabou vendendo o imóvel deles, que eles, toda vez que a gente ia chegar para visita, ele falava: me avisa que você está chegando. Ele descia, ele ficava no hall do prédio com a esposa sentado. Eu subia, ele largava tudo ligado, o ar ligado, luzes acesas. Eu subia, mostrava e descia. E era muito deliciosa as visitas. Eu acho que, tipo, deixava todo mundo muito mais leve mostrando. Então, isso é muito legal. Bom, aproveita então o gancho e já passa para os proprietários o que seria um comportamento muito legal que eles tivessem Com quando certeza. for agendar uma visita com um Tem muitos cliente. proprietários que falam comigo: Raquel, mas o que que a gente precisa fazer? Até às vezes na hora da captação, preciso mudar alguma coisa aqui. Você não precisa mudar nada. Eu acho que tendo um apartamento limpo, organizado e com o mínimo de pessoas possíveis, se possível, sair um pouquinho, mesmo que fique no hall de entrada, esperando um pouquinho a visita, eu acho isso essencial. Eu acho que deixa o comprador muito mais à vontade e as chances aí dele ver melhor teu imóvel, dele ver os detalhes, acho que são bem legais. Pets não é legal ter na hora da visita, porque tem pessoas que realmente têm medo, né, de ter algum receio aí com algum animalzinho. Cheiro de comida, exceto de um cafezinho, acho que o cafezinho chama um pouquinho, mas assim, cheiro de comida, mas assim, eu acho que é bem bacana para os proprietários, principalmente a limpeza, a organização e deixar o ambiente mais vazio. Então, tentar, porque a visita ela não dura nem 10 minutos dentro de um apartamento, então é muito rápida e aí você mostra de outra forma, com certeza, Que com delícia que é certeza. quando você chega no apartamento, né? Como nós É, fizemos recentemente lá no meu sim, prédio, sim. o casal desce, deixa o ar-condicionado Exatamente, ligado, luz exatamente. acesa, Maravilhoso isso, é você já maravilhoso. chega, o ambiente está É, climatizado, gera uma outra conexão com do certeza. cliente interessado para aquele imóvel. Porque assim, eu tento ainda, tô com o imóvel vazio, aí vai ter uma visita. A gente tenta chegar antes no imóvel, a gente tem um cheirinho do nosso escritório que a gente coloca, liga as luzes, abre um pouco as janelas, às vezes é imóvel que está fechado, então pode estar tá um pouquinho de cheiro e tudo, né, de fechado. A gente tenta fazer isso. Só que às vezes você está com o cliente numa sequência de imóveis. E não dá para você ir fazendo isso em todos, né? Então, assim, e quando a pessoa mora, você também não vai entrar na casa dela antes para ficar mexendo no apartamento da pessoa. Então, a minha dica para os vendedores, proprietários é isso. Então, assim, tentar deixar ele mais agradável possível, porque isso faz toda a diferença, né? Tem imóvel que é lindo, mas aí a pessoa não consegue nem ver, porque é tanta gente ali, sentado no sofá, o cachorro latindo, a criança chorando, e aí a gente fica todo mundo meio embaralhado e não mostra tudo aquilo que o imóvel realmente é, entendeu? Acho Com que todo o potencial que o ele tem. potencial que ele tem. Exatamente. E falar em imóvel legal, você se recorda de algum imóvel que você entrou e você se surpreendeu positivamente? Falou, nossa, não esperava tudo isso desse imóvel e te impactou? É, vamos pensar. É que nós estamos falando que a mulher é muito chique, né? Então, poucas as coisas vão impactá-la. Ai, gente, pensar um imóvel assim que impactou. Eu me impacto sempre com os retrofits. Eu fico, tipo, eu acho incrível os apartamentos retrofit, porque agora tá uma tendência, né? Então, assim, eu acho incrível. Os prédios mais antigos me impactam bastante, porque eu gosto muito dessa coisa de transformar, e eu vejo, assim, que eles estão sendo transformados, assim. Então, é, a gente tem alguns aí que a gente trabalha, alguns imóveis, e são apartamentos aí de 300, 400 metros quadrados, que é uma casa, né? Então eu acho bem legais, assim, a gente tem alguns e eu gosto bastante. Eu gosto muito de visitar coberturas, eu sou uma amante das coberturas, inclusive moro em um, e porque eu adoro, assim, eu acho que é um lugar que ele é muito diferente, né? Então, assim, cada um é de um jeito. Tanto é que quando eu estou atendendo um cliente de cobertura, ou até de casa, eu falo, tem que visitar. Não adianta ver por vídeo, não adianta eu te mandar foto. Cada uma é uma história, cada uma sobe de um jeito, a piscina é posicionada num lugar. Então, assim, tem que ir visitar.
Até agora, no sábado, eu tenho tipo, um apanhado aí de 6 coberturas com uma cliente minha, porque assim, ela falou que ela tem, não adianta. Tem que olhar todas, porque não é igual a apartamentos. Apartamentos é mais básico de você conseguir mostrar nas fotos. Ah, esse é desse jeito, esse é do outro. Cobertura, cada uma é de um jeito, né? E cobertura, casa, são nichos bem específicos, né? É um Bem cliente bem específicos. específico. É Exatamente. diferente de você atender um cliente de apartamento padrão. Com certeza, com certeza. Bem diferente, bem diferente. Eu, por exemplo, eu trabalho em imóveis mais residenciais, né? Comerciais, muito pouco, assim, a gente tem, mas eu confesso que é um nicho que eu não me identifiquei tanto, né? Então, assim, hoje em dia o nosso foco é mais residencial, né? E tanto apartamentos, em geral, apartamentos, a gente tem o fluxo, né, do dia a dia, porque Santos é apartamentos, né? As casas, elas estão desaparecendo cada dia Cada mais, dia mais. elas estão desaparecendo enfim, e aí as coberturas estão sobrando para quem quer bastante espaço, né? Então, assim, quem quer espaço, segurança, então tem as coberturas ainda aí, e isso é muito legal. A gente também faz um trabalho que eu não sei se você faz, Márcio, no seu escritório, mas a gente também presta um tipo de assessoria e cuidado, indicações com profissionais, porque eu pego muito cliente que ele quer comprar um apartamento, atender os que ele não sabe como é que ele vai fazer para pôr um pedreiro, pôr um eletricista, fazer uma pintura, principalmente clientes de fora, chegam perdidos, né? A mão de obra ela é um pouco complicada, principalmente aqui em Santos. Então a gente consegue dar esse suporte, né? A gente tem todo o pessoal, hoje eu já tenho uma equipe que eles estão ali preparados para atender os meus clientes. Então, a gente sempre dá esse suporte, sabe? A gente não vai ganhar nada com isso, a gente não cobra por isso, mas a gente dá esse cuidado aí para a pessoa se sentir mais segura na hora de poder tocar aí uma reforma, alguma coisa depois da Que compra. diferencial legal. Isso é legal, Nós fizemos isso algumas vezes. Como eu tenho alguma experiência com sim, reforma, teve inclusive um caso mais impactante, né, que foi o da dona Marília, que ela mora em São Paulo, sim, queria comprar um apartamento aqui, o filho cadeirante, então ela falou, olha, eu compro desde que você consiga adequar o apartamento para as nossas necessidades. sim, Fizemos ali um ano de obra, aí eu aprendi muita coisa também nesse meio de apartamentos adaptados. sim, Então eu não sabia quase nada. Largura de sim, corredor, tivemos sim, que embutir rodapé por conta de ganhar ali 3 centímetros na soma, porque a cadeira fazia sentido por conta da cadeira. Então, depois de um ano de reforma, o piso, eu não sabia que tinha coeficiente de atrito em piso para cadeirante, eu também não sabia. Mas ao longo sim, desse tempo todo, ela foi me dando as dicas, posicionamento de barras, barras de segurança, tudo isso. Depois de um ano, nós entregamos o apartamento, então ela foi no apartamento quando ela comprou e e depois da posteriormente posse. na posse. Ai, que Passou-se incrível. um ano inteiro. E eles ficaram apaixonados pelo apartamento. É. Marília e Maurício, um abração para vocês. Estou devendo uma visita, mas eu vou, viu? Nossa, eu falo as visitas, É, né? é, As visitas, os clientes falam, "Ai, mas isso é muito legal. Eu acho que é um trabalho que deixa o cliente mais seguro, porque a gente tem muito imóvel ainda precisando de reforma em Santos. E aí, se a gente tem esses profissionais para tentar ajudar, facilita bastante, né? não, São poucos reformados. e se tem, né, o profissional, a mão de obra já é muito difícil Já. naturalmente. Então, se você tem alguém que confia e você Sim, coloca lá sim. para executar aquela adequação, é uma assessoria que Então faz a todo sentido. gente tem feito esse cuidado aí com quem precisa e, enfim, fica inseguro, a gente dá esse suporte. O que que ninguém vê por trás das câmeras? Os bastidores. O que que você pode contar sobre os bastidores? Os perrengues, as coisas boas, as brigas com o Gabriel. Nossa, é. Né, Gabriel? Mas assim, nossa, é uma loucura, né? Não, não é só flores, não é sorte, né? Eu postei alguma coisa hoje. Hoje você postou, né? Feriadão Sorte, hoje. Vamos para depois mais um dizem dia que é de sorte. sorte, né? Não, é puxado, né? Eu falo, já amadureci bastante, mas já chorei bastante no travesseiro por muitas coisas no mercado, assim, muitas vendas, muitas frustrações. É um mercado, o mercado imobiliário,
tem gente que até fala, você, você é corretora. Eu falo, não, é super legal ser corretora, mas você está preparado, tem altos e baixos. Então, assim, você tem que estar preparado para os nãos, para aquela venda que na hora do cartório não assina e cai tudo, e enfim, nunca gaste a sua comissão sem ter ela efetivamente, não gaste, porque nunca conte comissão. Eu falo, eu tenho uma superstição, assim, eu tô fazendo uma venda, não calcula nem quanto você vai ganhar de comissão, não olha aquilo, porque se você olhar, dá azar. Se você ficar olhando ali para aquele número, dá azar. Então, assim, e é lá no escritório mesmo, a gente tem momentos assim que a gente tem que levantar as meninas, sabe? Que elas ficam tristes por alguma coisa que aconteceu, né? Infelizmente, a gente também tem profissionais que não são legais no mercado, que aí vem, passa igual um trator por cima da gente, então assim, dói, né? Mas é erguer a cabeça e tocar, e eu costumo dizer uma frase, não era para ser, vamos em frente, que já já vai ter uma próxima página, um próximo cliente que vai ser, e seguir, e tocar, e ser apaixonada pelo que faz, e agradecer todos os dias, porque é, a gente sempre vai ter muita gente ali disputando, mas é você tentar fazer o melhor com honestidade, e aí as coisas vão fluindo, né? As Não, coisas não é vão sempre que vai fluindo. dar certo, né? Acho Não que é é isso que tem que sempre, ficar muito não é. claro. Não é sempre que vai dar certo, você não vai conseguir ganhar todas. Não. E você falou sobre as suas superstições. Eu tenho isso, Não, eu não é calculo, comum, meu, às eu não vezes calculo. acontece mesmo. Você, Às vezes você tá ali negociando na mesa, eu já vi corretor tipo, calculando, nossa, eu vou ganhar tanto. Eu falo, não fala essa palavra, é, não fala isso, não fala isso, porque já dá azar. Tipo assim, não interessa. Vamos primeiro tentar fechar no número. Fechamos no número, vamos ver o que que acontece. E, ah, e assim, e aí as coisas vão fluindo, né? E se não der certo, eu falo, você não perdeu nada, você deixou de ganhar, mas você não perdeu, porque e, não era seu e isso. aquele, então, tem outra, né? E aquele comportamento de corretor que ele ganhou a comissão, tá ali, ele torra aquilo como se aquilo fosse uma recorrência, e não é. É, Essa recorrência, ela não existe. Se não existe. aconteceu uma frequência de vendas, excelente para É, você, mas isso não é regra. não, isso não é Isso não é regra. Regra. E Então, poupa. Acho que a exatamente. grande sacada aí é poupar. É, Poupa porque você não sabe o dia de amanhã. Você não é exatamente. CLT. Você não vai É, ficar ganhando ali todo mês. Chegou no com quinto dia certeza, útil, você vai com ganhar. certeza. Às vezes você vai passar aí 1, 2, 3 meses sem vender. E você tem que ter sua reserva. Com certeza, com certeza. É. E porque eu noto, né? Aí faz uma venda grande, aí gasta tudo, aí depois, então já tá desesperado de novo, É. né? É meio que isso. Então tem que ter um controle financeiro bem grande, assim, você se preparar, se programar, né? E vai tirar férias, se programa, porque a gente trabalha de uma vida mais autônoma, né? Então, assim, você sai de cena, não tem quem vai fazer aquele trabalho por você, Exato. né? Então, assim, claro que a gente tem uma equipe hoje em dia, né, que as coisas não vão parar dentro do escritório, mas às vezes não é da mesma forma como quando você tá. Então, eu acho que isso é bem, tipo, cuidadoso, né? Você tem que cuidar, Acho que porque senão as coisas é uma desandam. dica que ninguém te fala. No curso você não aprende. Não, E você não. precisa ter É uma situação importante, dessa aqui assim, para as pessoas, alguém com elas mais ficam, experiência te mostrar. as pessoas, elas ficam olhando muito, tipo, nossa, aquele valor de comissão, mas ela não sabe, assim, quanto você já investiu naquilo lá, quanto tempo você já gastou, quanto tempo você está trabalhando aquele imóvel, quanto tempo você está com aquele cliente. Então, assim, você já gastou bastante ali, então já não é tudo aquilo lá não é, né? Então, assim, e poupar, e ter noção aí que você não sabe quando vai vir uma nova, Porque muitas vezes você põe muito dinheiro ali para publicidade, sim, para portais imobiliários, sim, acaba gastando muito e a venda não acontece. E aquilo precisa entrar no é, seu fluxo de caixa que você gastou e não entrou. exatamente, Isso vai se repetir por alguns com imóveis, certeza. até que um venha e fala, bom, agora deu É, certo. Só que ele precisa também compensar o gasto dos outros. sim, Então, aquela comissão de 30, 40 mil reais não vai entrar limpo. Você tem uma série de despesas ali com em certeza, cima daquilo ali. Quando não, é uma parceria. É com metade certeza, daquilo. com Então, certeza. tem várias variáveis aí que É, ninguém te conta. com certeza, Mar, com certeza. Bom, estamos chegando no fim. Eu quero que você deixe um recado para o teu público, para os amigos corretores de imóveis que vão vir aqui ainda. Sim. Aliás, o amigo corretor de imóveis,
tem uma boa história para contar, ou não tão boa assim. Como eu sempre digo, aqui é o teu lugar, é o teu espaço. Você vem, a casa é sua. Você vem, conta a sua história. Todo o conteúdo gerado aqui, nós disponibilizamos para o parceiro para colocar nas suas redes sociais, ganhar mais engajamento. É difícil no dia a dia gerar conteúdo, principalmente diferente daqueles que é só pegar o imóvel e colocar ali. Uma coisa ou outra diferente é legal colocar, coisa do teu mercado ou um simples bate-papo aqui entre amigos. Então você está super bem-vindo, pode vir, a casa é sua, você será bem atendido aqui e não tem custo nenhum. Aqui é um bate-papo de amigos mesmo. Raquel, finalização para Sim, o teu público, deixa o seu Instagram. tá. Acho que o William vai ajudar nós aí, nosso editor, para colocar teu Instagram no ar também. Bom, é assim, a minha dica, bom, para os meus clientes eu só tenho para agradecer, assim, todos que sempre confiam no meu trabalho, continuam confiando, né? Eu atendo várias famílias aí que retornam para mim para comprar e vender. Então, é só agradecer, né? E saber que vocês podem contar sempre comigo, não só como corretora, mas como uma amiga mesmo que pode estar ajudando aí no seu sonho. E sobre os meus amigos parceiros, assim, tipo, eu acho que é isso, é a gente se ajudar, é a gente trocar ideias, experiências. Eu tenho alguns que, graças a Deus, assim, eu levo para a vida. E é disso que faz o mercado imobiliário, né? Ninguém vai trabalhar sozinho, ninguém vai andar sozinho, isso com certeza. E agradecer o Márcio pela oportunidade, meu primeiro podcast. A minha, obrigado por ter vindo. Obrigada, obrigada mesmo. Foi muito legal ter você aqui. Obrigada. Foi um prazer. Você viu que a coisa fluiu, nós estamos em 1 hora e quase 1 hora e 10, 1 hora e 6. Você Nossa, viu? olha, foi. Fluiu. Obrigado mesmo. Obrigada, E eu querido. espero te ver aqui mais vezes. Com certeza. Obrigada, é só chamar. Viu que tranquilo que foi, pessoal?